Olá, seja bem-vindo à Nota 1000 Passo a Passo, eu sou a professora Larissa e a gente está aqui nesse projeto Literatura no Vestibular. E hoje nós vamos falar sobre Clara dos Anjos, de Lima Barreto, obra indicada para a Universidade Federal do Paraná. Então, chega mais, vem com a gente e vamos lá para Clara dos Anjos. Bem, gente, essa obra ela foi escrita ao longo da carreira de Lima Barreto, que foi um grande escritor, um escritor marcante para a nossa literatura do século XX, principalmente do iniciozinho do século XX, num período que nós vamos chamar de pré-modernismo. Esse período, né, tem tudo a ver com a própria escrita de Lima Barreto, tem tudo a ver com quem ele foi para a nossa literatura brasileira. Afonso Henriques de Lima Barreto era neto de escravos alforriados, então ele era mulato. A mãe dele morreu bem jovem. Ele viveu no subúrbio do Rio de Janeiro, nessa passagem, nessa transição difícil que houve entre Império e República aqui no Brasil, principalmente por causa dos problemas sociais que foram aparecendo e foram se agravando no início da República. A gente teve aqui um período pós proclamação da República em 1889, que é Floriano Peixoto, Marechal Deodoro da Fonseca. Então, quando o governo foi para a mão civil, a gente vai ter então uma mudança política estrutural no Brasil, e essa mudança ela com certeza vai ser sentida primeiramente na capital do Brasil, que era na época então o Rio de Janeiro. E é nesse Rio de Janeiro, nesse rio de mudanças, nesse rio de conflitos, que vai estar então o nosso autor Lima Barreto. Ele é, como eu já disse, um mulato que vai estar ali vivendo nesse subúrbio, que ele vai conhecer a realidade tanto da herança que a gente tem da escravidão, como dessa transição de monarquia para a república, todos os conflitos que vão se apresentar nesse período, principalmente no que diz respeito à mudança urbana que vai acontecer no Rio de Janeiro com o governo do prefeito Pereira Passos no iniciozinho do século XX. O Pereira Passos ele vai tirar, então, do centro do Rio, todas as pessoas que moravam ali no centro do Rio, e vai deslocar para as periferias, vai fazer surgir aí as favelas, e essa mudança, essa retirada, essa expulsão das pessoas, então vai promover o aumento de doenças, vai aparecer muitos conflitos, é o estopim também da revolta da vacina que vai acontecer em 1904, e de tudo isso, nosso autor Lima Barreto é testemunha. Ele escreveu grandes obras marcantes para a nossa literatura, como é o caso de Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é uma grande obra da nossa literatura e que fala um pouco, né, dessa atitude diante do nosso Brasil, a atitude do protagonista Policarpo Quaresma diante do Brasil, um pouco niilista demais, sonhador demais. E outra coisa, o senhor foi trabalhar numa repartição pública vestido de índio? Mas o senhor não sabe que a língua... Eu não sei. O senhor se atreve a dizer que há alguma coisa no mundo que eu não sei? Então, essa realidade do Policarpo Quaresma, o que existia dentro da cabeça dele era diferente daquilo que existia fora. Então, com muita ironia, com muito sarcasmo, com muito bom humor e com uma escrita brilhante, então o Lima traz pra gente essa realidade do Rio do início do século XX. E Clara dos Anjos é uma obra que ele vai passar praticamente a vida inteira escrevendo. Ele faz vários esboços de Clara dos Anjos, ele chegou a publicar um conto desse livro, mas então em 1922, pouco antes dele morrer, ele publica em forma de romance, que é isso que nós vamos analisar hoje. Clara dos Anjos conta a história de Clara, filha do carteiro Joaquim dos Anjos e da dona Engrácia, uma menina de 17 anos que vive no subúrbio e que vive super protegida pelos pais. A Clara é mulata, ela é uma jovem muito bonita, ela se destaca das outras, mas ela é uma menina que não conhece o mundo. Ela não conhece a maldade do mundo, ela não tem aí essa malícia de perceber quando a pessoa está querendo enganar ela ou não. E então, na festa de aniversário de Clara, aparece um músico, porque o pai dela gostava muito de escrever sambas, gostava de tocar violão, então ele tinha um grupo de amigos músicos, e um deles então diz pro seu Joaquim que ele conhecia um músico muito bom que tocava várias modinhas,
e o nome dele era Cassie Jones. E o Cassie Jones, ele tinha uma fama, né, um tanto quanto duvidosa, bem perigosa, mas mesmo assim isso não acendeu o alerta do seu Joaquim dos Anjos, e ele permitiu a entrada do Cassie na casa dele. E o Cassie então conhece Clara, né? Então quem é Cassie Jones e qual o perfil dele, para a gente entender aqui todo o drama que vai se desenvolver a partir do encontro entre Clara e Cassie, né? O Cassie, ele tem aí então uma fama péssima, né, na região onde eles moram. Ele tem um traço muito marcante de uma apatia, provavelmente uma psicopatia. Ele escolhia vítimas, meninas inocentes, humildes, bem pobres, né, com pouco conhecimento da vida, e então ele ia, seduzia e depois abandonava essas meninas. Muitas ele abandonava grávidas, né? É bem triste, né? O Lima Barreto, ele faz aí uma retrospectiva, o nosso narrador, na verdade, faz uma retrospectiva das vítimas do Cassie. E o Cassie, ele não era uma pessoa que tinha um vício, né, na sedução. Ele tinha ele selecionava vítimas apropriadas. Então era um trabalho muito metódico, uma coisa muito fria que ele fazia. Então é por isso que ele tem então esse traço de uma sociopatia, de uma psicopatia, né, de escolher essas vítimas, de serem meninas que não poderiam prejudicar ele, mesmo que ele fosse preso, e a lei na época, né, permitia que se o homem fizesse, né, desvirtuasse alguma menina, ele era obrigado a casar, mas ele sempre conseguia se sair disso porque a mãe sempre o acobertava, mesmo com a objeção do pai, que tinha vergonha das coisas que o Cassie fazia. A mãe, a dona Salustiana, ela sempre acobertava o filho, ela conseguia um advogado, ela conseguia fazer com que ele saísse da cadeia, ela humilhava as meninas que procuravam, então, o Cassie, as mães dessas meninas que vinham aqui cobrar, então, alguma solução para esse problema, mas o Cassie, ele não se emendava, mesmo com o pai renegando, colocando para fora de casa, mesmo ele sendo preso, ele acabava sendo inocentado, vamos dizer assim, pela mãe que acobertava as coisas dele, que dava guarida para ele. Ele tinha uma casinha nos fundos da casa do pai. Ele era a vergonha e a humilhação do pai e das irmãs, mas ele era então super protegido pela mãe, e ele acabava então fazendo todas essas maldades com essas meninas. E então ele conhece Clara dos Anjos. Muito à revelia do padrinho de Clara, o Mahamak, que era um homem mais vivido, que tinha experiência, que conhecia a fama do Cassie. Ele diz: olha, Joaquim, não faça isso, não traga esse homem para dentro de casa. Mas o outro amigo, Lafon, dizia assim: não, o Cassie é um rapaz muito bom, ele me ajudou, né, e ele toca muito bem, o que é que custa, né? Então, o seu Joaquim não vê problema, é só a gente ficar de olho na Clara que vai dar tudo certo. E só que juntou aí, né, tanto a malícia e a esperteza do Cassie, toda esse histórico de vítimas que ele fazia, e a Clara era, né, era o perfil dele, juntou com toda a malícia que ele já tinha, com a falta de conhecimento de mundo que a Clara tinha, porque ela era super protegida pela mãe, pelo pai. Ela tinha uma senhora que ensinava ela a costurar, que dava alguns ensinamentos da vida, mas era uma coisa assim muito superficial. A Clara não tinha conhecimento do mundo. Então, quando ela conhece o Cassie, ela cai no golpe dele, né? Ela vira uma vítima perfeita para ele. E ela acoberta, inclusive, né, que ele, vendo a oposição que o padrinho Mahamak faz, ele acaba matando o Mahamak, né? Ele comete esse ato de violência friamente, mais uma vez, como eu disse, aí esse traço da psicopatia do Cassie muito forte. Ele comete esse crime, ela sabe, ela tem noção de que foi ele, ela sabia que o Cassie estava procurando uma forma de se livrar dessa oposição, desse antagonismo do padrinho. E quando o padrinho dela morre, ela se toca assim, ó, deve ter sido o Cassie. E ela vê isso como um ato de amor, né, que absurdo. Então, a Clara, ela se deixou enganar pelo Cassie.
A gente pode até fazer aqui uma comparação de que essa história, Clara dos Anjos, ela tem um pouco das tragédias gregas, né? Porque esse destino já está posto. Desde o começo, né? Desde o começo dos primeiros capítulos do livro, nós já sabemos o que vai acontecer com Clara dos Anjos, né? Nós já sabemos que ela vai ser uma vítima, porque ela tem um papel de vítima e é uma coisa que está sendo anunciada o tempo inteiro, né? Assim, ó, cuidado com Cassie, né? O padrinho fala, as amigas dela falam, a história das outras mulheres rondam Clara dos Anjos, mas ela mesmo assim tem esse destino inevitável. Então, é muito, como eu disse, é muito pouco da tragédia grega. Então, o que é que acontece? Clara se deixa, né, levar pela astúcia do Cassie, ele seduz ela e ela engravida, né? E depois que ela descobre que está grávida, ela fica então em desespero porque ela percebe que toda aquela história que ele contou era mentira, né? Ela não era a única, ele não estava se emendando por causa dela, ele não ia casar com ela, porque pouco tempo depois que ele consegue o que queria, ele foge, ele vai embora. E quando ela descobre que ele foi embora, ela então se vê então como essa vítima. Ela vê que foi vítima, ela descobre tudo o que aconteceu. E aí ela vai tirar satisfações com a mãe do Cassie. E essa satisfação é uma das coisas mais tristes e mais bem escritas na nossa literatura brasileira. Dona Salustiana é uma mulher arrogante, ela é uma mulher pedante, ela não tem respeito pelas pessoas, ela se acha muito melhor do que os outros. E embora ela seja pobre também, ela mora no subúrbio, mas ela tem uma condição um pouquinho melhor aí, né? E aí ela vai, então, humilhar Clara dos Anjos. Ela vai na casa da Dona Salustiana pedir satisfações. E aí, quando ela chega, olha só o diálogo que transcorre entre Clara e Dona Salustiana. Ora, vejam vocês só, é possível admitir-se meu filho casado com esta... né? Tom aí de arrogância. As filhas intervieram. Que é isto, mamãe? A velha continuou. Casado com gente dessa laia, qual? Que diria meu avô, Lord Jones, que foi cônsul da Inglaterra em Santa Catarina? Que diria ele se visse tal vergonha? Qual? Parou um pouco de falar e após alguns instantes aduziu. Engraçado essas sujeitas. Queixam-se de que abusaram delas. É sempre a mesma cantiga. Por acaso meu filho as amarra, as amordaça, as ameaça com faca e revólver? Não, a culpa é delas, só delas. Então ela humilha Clara, né? Ela diz que que ele nunca ia casar com uma mulata, que ele não quer casar com essa menina pobre e mulata. Então a Clara percebe o peso tanto do racismo, do preconceito, que é uma marca muito forte na escrita de Lima Barreto. O Lima escrevia de forma muito contundente sobre esse assunto, sobre o problema das classes mais pobres, principalmente o preconceito contra os negros. Lembre-se que nós estamos aqui, né, nos primeiros anos pós a abolição da escravatura. A gente ainda tem aí uma herança cultural muito forte dessa escravidão. Então, quando ele coloca essa marca aqui em Clara dos Anjos, é uma marca muito importante para ele, é algo que vai falar muito alto. A questão do preconceito, a questão da pobreza, a questão das diferenças sociais e raciais entre as pessoas. Então ele ataca isso de forma muito contundente. E quando Clara percebe que ela, além de ter sido vítima do Cassie, ela também agora, ela sofreu essa humilhação tão vil da mãe dele, ela volta para casa chorando, e abraça a mãe desesperada e diz: mamãe, mamãe. E a mãe responde: o que é, minha filha? Nós não somos nada nesta vida. Repito, nós não somos nada nesta vida. Quem é esse nós? O nós são as mulheres, o nós são os negros, o nós são os pobres. Eu acredito que o Lima colocou esse nós aí, todas estas classes e mais um pouco. Né, as classes desses que se sentem que são excluídos, que são marginalizados, né, que são vítimas, vítimas de abuso sexual, vítimas de preconceito racial, vítimas da pobreza, vítimas da miséria.
Esse nós aqui são todos esses que sofrem de alguma maneira essa humilhação, né? Esse tipo de humilhação. Então, Clara dos Anjos acaba dessa forma, deixa esse soco no nosso estômago, né? E a intenção de Lima Barreto é justamente essa, embora ele intercale passagens de humor, alguma ironia, a gente vai ver muito forte e muito presente essa crítica social latente, pulsante em cada linha de Clara dos Anjos. Então, se você está se preparando para o vestibular, leia Clara dos Anjos. Essa aula não exclui sua leitura. Então, é muito importante que você faça, né, tenha contato com o texto integral, com a forma de escrita de Lima Barreto, reconheça, né, os personagens dessa obra, reconheça até o próprio Lima Barreto, que ele se coloca como um dos personagens aqui, né, de Clara dos Anjos, e é muito interessante a gente ver, então, que essa leitura ela vai fazer uma diferença muito importante na sua vida, ela vai lhe ajudar também na escrita de redação. Para quem está se preparando para o Enem também, não é um texto que deve ser desprezado ou esquecido. Lima Barreto é um autor atemporal. Esse texto ainda fala muito para as pessoas da nossa sociedade hoje em dia, século XXI, mais de 100 anos depois da escrita deste texto. Então, fica aí a dica. Se você está se preparando para o vestibular, para o Enem, aproveita aqui, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão se preparando para o vestibular também. Até a próxima aula!